O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Vamos cantar de novo o refrão? Vamos cantar sem os instrumentos primeiro, tá bom? Da música que nós cantamos no início da missa. A música diz assim: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aí outra parte diz assim: como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Mais uma vez, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que disseste os pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria,
Jesus nos recorda no Evangelho de hoje, na parábola de Lázaro, do homem rico, não é sobre ser pobre, ser rico, ter bens ou não ter bens, é sobre ser indiferente. Queridos irmãos, a palavra indiferença, ela é sinônima de ter um coração duro, de ter um coração morto. Indiferença deveria ser uma palavra riscada do vocabulário da vida de um cristão, porque um cristão não pode se considerar herdeiro do céu se ainda tem indiferença no coração. É sobre indiferença essa parábola. É sobre ser presunçoso. Presta atenção nisso. Hoje o Evangelho é sobre ser presunçoso e achar que pode ir para o céu sem renúncia, sem sacrifício e sem desapego. É sobre aquele homem de Mateus 13:44 que encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra onde o tesouro estava escondido. O Evangelho de hoje é sobre Paulo, que sendo um fariseu de elevada estima e prestígio, em Filipenses 3, de 8 a 9, chega a dizer: por causa dele, por causa desse amor, por causa desse tesouro, eu perdi tudo, mas não tem problema, eu considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado, ser um com Ele. Tudo, queridos irmãos, vou dizer para vocês, eu não queria ser padre, eu queria fazer a vontade de Deus. E eu vi às vezes algumas pessoas, alguns irmãos seminaristas dizer assim: ai Senhor, não me deixa morrer agora não, deixa eu ordenar padre primeiro. Mas dentro de mim eu pensava: Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade, só isso. Que diferença faz ser padre ou não ser padre? Eu quero fazer a sua vontade. A sua vontade é o meu paraíso, a sua vontade é o meu tesouro. Eu considero todos os meus projetos, os meus planos, tudo como insignificante diante do tesouro que eu encontrei, diante da riqueza que eu encontrei, Jesus Cristo. Eu quero ter só Ele para mim e nada deve tirá-lo. E é assim que nós resistiremos às tentações, ao pecado, ao mal. Eu digo para as pessoas que vão confessar: olha, por que você veio confessar? Ah, eu vim confessar porque eu estava com peso na consciência, eu vim confessar porque eu estou com medo de ir para o inferno, estou com medo de morrer. Eu digo para ele: olha, essas intenções aí que você tem não vão te fazer se manter em estado de graça. Mas se você entender que o pecado fere o coração do seu amado, se você ama ele de fato sobre todas as coisas, você vai se determinar para não perder esse tesouro. Lembra que eu disse da Maria Luísa que quando ela for batizada, ela vai ser uma luz acesa, e só uma coisa pode roubar a luz dela, é o pecado. Por isso eu encontrei essa luz, eu encontrei esse tesouro, e eu vou guardá-lo com unhas e dentes, porque eu encontrei, e todo o resto é lixo, todo o resto não importa. O Evangelho de hoje é sobre onde está o nosso coração, porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E no Evangelho, Jesus, ele nos recorda 3 realidades. Primeiro, que existe o céu. É um lugar transcendente de consolo. É o que ele fala sobre o céu para nós hoje no Evangelho. O céu é um lugar de consolo. É um lugar daqueles que gastaram as suas vidas neste mundo, perderam as suas vidas neste mundo por amor a Ele. Aqueles que consideraram todo o resto lixo, que se esforçaram para guardar esse tesouro escondido. Em segundo lugar, ele nos traz a realidade do inferno, que é um lugar de grande tormento. E veja, nada na Sagrada Escritura por acaso. Por 3 vezes a palavra tormento aparece no Evangelho, significando a eternidade do tormento, a eternidade do sofrimento, que é um sofrimento eterno. Eu sempre leio esse Evangelho, eu lembro daquela novela muito antiga, eu não me lembro o nome.
Eu lembro que o ator principal, eu acho que era o Fábio Assunção, era uma novela espírita. Talvez os mais velhos aí vão lembrar. Que ele vai lá pro lugar onde os espíritas ficam, e aí é um lugar que as pessoas gritam, pedem ajuda, e aí de tempo em tempo um espírito de luz vai lá para escolher quem foi mais bonzinho no inferno para poder levar para o céu. Lembrou o nome da novela? A Viagem, isso mesmo. Vocês são velhos, hein? Eu era criança. A viagem. Quer dizer para vocês, Jesus está dizendo para hoje aqui, veja que Abraão diz, olha, tem um abismo entre nós. Não tem como ninguém ir daqui para ali e ninguém ir daí para aqui. Então, é o seguinte, o inferno, diga comigo, o inferno é uma viagem, só que sem volta. Não tem volta. Se você quer ser bonzinho, seja nessa vida, porque lá não tem jeito mais. Se você quer ser santo, seja santo nessa vida, porque lá não tem jeito mais. Se você quer renunciar, quer ser desapegado aos bens e tudo mais, quer amar a Deus, seja ame nessa vida, porque lá não tem jeito mais. E a terceira realidade que nos é apresentada por essa parábola é que nem todos serão salvos. Alguns vão para o céu e outros vão para o inferno, para essa viagem sem volta. O Evangelho fala muito mais do inferno do que do próprio céu, porque Jesus, ele quer salvar a todos. Ele quer salvar os pobres, quer salvar o rico, ele quer salvar todos, e ele precisa deixar claro para nós essa realidade do que nos faz perder a salvação. E o céu já pertence a alguém. Sabe de quem? Diz para a pessoa que está do céu, sabe de quem pertence o céu? Sabe quem é dono do céu, dessa herança? O céu pertence àqueles que nessa vida investiram os seus bens nas coisas do alto. Hoje está na moda, né? Você fazer investimento. Tem uns traders aí que você contrata para investir o seu dinheiro. Então o céu pertence àqueles que investiram muito bem as suas riquezas, aqueles que receberam os dons. Lembra a parábola dos dons? Receberam de Deus os dons, e esse dom que você recebe é a sua própria vida, mas também pode ser os seus bens, pode ser as suas riquezas, pode ser a sua saúde, as suas capacidades, podem ser os seus dons mesmos intelectuais. Aquele que recebeu bens de Deus e investiu esses bens nas coisas do alto. O céu pertence a eles. O céu pertence àqueles que investiram seus bens na caridade, na evangelização, investiram no céu. Lá onde diz Mateus 6,20, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem o ladrão invade ou rouba. Esses bens que você investiu aqui, na caridade, na evangelização, não sendo indiferente, mas tendo um coração sensível, um coração espiritual para o sofrimento dos outros, esse já tem uma morada reservada no céu. Esse investimento não pode ser tirado. É o que Jesus vai dizer para Maria, como nós acabamos de cantar. Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, estás tão preocupada, ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu querido, minha querida, preste atenção nessa verdade: tudo será tirado de nós, em algum momento tudo será tirado de nós. Eu que já vivi a experiência de ter passado dias na UTI, usando fralda,
As pessoas levam você para lá, levam você para cá, não te falam o que está acontecendo, faz exame, você não sabe nem que exame está fazendo, leva você para lá, você percebe ali, naquele lugar, onde você está na iminência de repente, no meu caso, eu poderia ter um derrame em qualquer momento, por isso eles corriam para lá, fazer exame para cá, e me colocavam no respirador e tiravam. Você percebe que não tem nada, que nunca teve nada, que tudo será tirado de nós, mas esses bens que nós investimos no céu, na caridade, na evangelização, quando nós investimos a nossa vida em fazer a vontade de Deus, isso não será esquecido, porque os homens vão esquecer tudo que você fez, tudo que você fez. Eu dizia esses dias, né, que quem melhor sabe de ingratidão é pai e mãe, não é? Sim ou não? Pai e mãe sabem muito bem o que é ingratidão, porque você faz tudo pelos filhos, você perde noite, você trabalha, você se desgasta, aí vem o trouxa e diz assim, eu não pedi para nascer. É ou não é? Eu não pedi para nascer, mas tudo bem. Não são as honras, as glórias, os méritos deste mundo que nós esperamos, mas é a glória que nos espera do céu, aquela que não será tirada jamais. Aquele que ganhou a sua vida no mundo, aquele que viveu a sua vida para ter fama, sucesso, não precisa, Deus não te deve nada. Mas aquele que investiu a sua vida nas coisas do alto, esse tem um tesouro reservado. Deus quer salvar a todos, o rico e o pobre, mas o pobre tem uma facilidade maior para entrar no céu. O pobre tem mais fé que o rico, porque o pobre já nasce rezando. O pobre já nasce rezando para ter um pai e uma mãe, para ter onde morar, para ter uma fralda, para ter chupeta, para ter leite. É ou não é? O pobre já não tem outro jeito. Ele tem que nascer rezando, porque ele só tem Deus. Deus é o único tesouro dele. Deus é o único que ele pode recorrer. Por isso, a própria situação de pobreza dele, de miséria, já leva ele a buscar Deus. E os tormentos que ele vive nessa vida serão recompensados lá na glória. Mas como é que Deus salva o rico? Deus salva o rico colocando Lázaro na porta do rico. E o rico que é indiferente às dores deste homem que está na nossa porta, porque Jesus vai dizer no Evangelho, tudo que fizeres a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Jesus está por aí, com fome, com sede, nu, preso. Jesus está nos hospitais, esperando o nosso encontro, esperando que nós possamos ir até Ele. E indo até Ele, Ele fala para nós. Esses dias eu fui com a Bia lá na Santa Casa, e aí visitando lá os leitos, a gente encontrou uma senhora flagelada pela diabetes, sem as pernas, cega de um olho. Lembra dela? A gente foi lá para consolar ela, mas ela começou a pregar para a gente, né, Bia? A Bia saiu de lá chorando. Ela começou a pregar para nós, falar de Jesus para nós. E diante do Cristo que fala na boca daquele que sofre, nós só podemos sentar e ouvir. Porque nenhum pregador neste mundo, por melhor que seja, tem mais autoridade para falar de Jesus do que aquele que está na cruz com Cristo. Então é muito fácil você falar de Jesus quando você não está sentindo dor, quando você não está endividado, quando você tem as prateleiras cheias. Mas apesar da dor, apesar do sofrimento, falar de Jesus, esse tem autoridade. E a gente tem que escutar. Jesus nos salva, colocando Lázaro na nossa porta. Lázaro está na nossa porta, Lázaro pode estar na sua casa. Lázaro pode estar no seu trabalho, Lázaro pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, que você precisa também cuidar das feridas dele, cuidar das feridas dela. Lázaro está próximo de você, e é a hora de você ter um coração sensível para curar as feridas deste pobre.
Mas para isso você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que fazer certos sacrifícios, mas não tem problema, porque aquele que entende que não tem nada, é porque tem certeza que já tem tudo reservado para ele na glória de Deus. Aquele que encontrou o verdadeiro tesouro, isso não nos será tirado. Tudo que você tem, diga comigo, tudo que eu tenho, que não me pertence, que pertence a Deus, será tirado de mim. Mas os bens espirituais, as coisas do alto, isso não, porque Deus não esquece jamais. Aí eu quero fazer um último questionamento para você, tá? Se você pudesse tirar um extrato da sua conta bancária lá no céu, como viria o seu extrato? De caridade, de preocupação com os outros, de tempos para o Senhor, porque também os momentos que você reservou para estar com Deus vai estar lá no seu extrato. Você tem reserva um momento de manhã, um momento à tarde, um momento à noite, porque você não pode ficar sem o amado em nenhum momento do seu dia. Você que pensa nele todo momento, esse tempo, o seu texto, a missa diária, né, a oração que você faz pelos aqueles que sofrem, a oração que você faz pelas almas do purgatório, tudo isso vai estar lá no seu extrato bancário do céu. Como é que está a sua conta lá? Porque a sua conta, a conta bancária aqui desse mundo vai ficar aqui. É igual o Padre Léo contava aquela história, né? Disse que tinha um marido que era muito ruim com a mulher, não dava nada para ela, tudo que ela quisesse ela tinha que se virar para comprar. E ele morreu, o velho era tão ruim que ele morreu, colocou no papel assim: quando eu morrer, eu quero que ele faça uma gaveta no meu caixão e ponha tudo lá. Aí chegou o dia, ele morreu, fizeram a gaveta, o padre estava lá e o padre leu lá os últimos pedidos dele. Aí o padre viu, abriu a gaveta, não tinha nada. Aí chegou a mulher esbaforida: ai, assim, padre, cheguei. Aí, ele queria que morresse com o dinheiro dele. Ah, sem problema, padre, eu fiz aqui um cheque, ele que saque lá no inferno, eu vou ficar com tudo aqui. Mas lá no inferno não tem caixa eletrônico e também não tem volta. Eu encontrei o meu tesouro, fica de pé. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem Vamos marchar. Vamos lá, alegria. Salve o céu. A essa é a paz. O lugar será sempre uma Maria. E salve o céu. A essa é a paz. O lugar será sempre uma Maria. Vamos Maria. Nunca será tirada. Eu encontrei seus braços. Eu encontrei nessa noite, Senhor, converta o nosso coração para essa realidade. Porque no final ele diz: Pai Abraão, faz com que Lázaro vá lá converter a minha família. E Abraão diz: eles que acreditem nos profetas. Está dizendo para nós precisamos acreditar
e cumprir a palavra de Deus. Nem que o morto levante, nós iremos nos converter, se nós ainda tivermos o coração duro. Se tivermos ainda um coração duro, mesmo que o morto levante, nós não vamos nos converter. Por isso pedimos, vem Espírito Santo, quebrantar o nosso coração, para que não sejamos indiferentes ao amor de Deus, indiferentes aos nossos irmãos. Creio em Deus